Então, basicamente, a gente tem uma massinha M que gira nessa mesa, que é sem atrito, e existe uma ação, Mzão, que está dependurado, e as observações que o problema nos traz são que a mesa é sem atrito, Mzão se move apenas na direção vertical, então isso é importante. E beleza, Mzinho roda e as variáveis, né, tem até um desenho aí, né, que já te orienta para coordenadas, né, polares. R, então, é a distância aqui do centro do buraco, né, em relação à massa, e tem a variável θ, né, que aumenta desse jeito aqui, que está relacionada à rotação da massa nessa mesa. E a corda está sempre esticada. Então, a gente já sabe que a gente vai usar coordenadas polares, que são R e θ, mas vamos tentar entender essa dificuldade do início. Então, acho que uma boa é a gente sempre pensar assim, pessoal. Eu tenho que montar a minha energia cinética e a minha energia potencial. Então, ou seja, é a energia cinética da massinha Mzinho mais a energia cinética da massinha Mzão. É sempre a energia cinética total. Quando você está pensando, a gente já tratou isso na aula síncrona passada, né? Quando você está pensando num movimento, num plano de uma massa, esse movimento em coordenadas polares, ele é muito direto. Inclusive, a gente deduziu como fica a expressão para energia cinética em coordenadas polares. Então, quando eu olho para essa massinha, né, você pode pensar assim, mas o que eu vou fazer? Eu vou escolher coordenadas retangulares, coordenadas polares. Assim, ele te deu um caminho que é coordenadas polares, né? Mas você podia tentar montar a sua expressão em termos de x e y, tá, pessoal? O que não ia ser muito útil, porque você vê que se você montar x e y está no plano da mesa, e uma ação está numa direção z, tá? Tudo bem, mas você poderia. Então, eu vou tentar ir pelo caminho das coordenadas polares, tá? E inevitavelmente, o que vai ter vai ser uma transformação de equações de transformação, que a gente chama, né? Até a gente conversou muito na aula passada. Às vezes eu confundo a equação de transformação com vínculo. Então, a gente vai tentar ver o que é o vínculo aqui e o que é a equação de transformação, tá? Então, eu estou olhando para essa massinha, eu já sei como é que escreve energia cinética em coordenadas polares. Lembram lá, né? Então, a energia cinética para a massinha M vai ser meio de M, R ponto ao quadrado, mais R ao quadrado, θ ponto ao quadrado. Lembram que essa é da expressão de energia cinética em coordenadas polares? Então, notem que o seu Rzinho é uma variável, né, uma coordenada, e como o Mzão pode andar na vertical, isso significa que a sua massinha, ela também pode variar o R. Então, existe esse termo R ponto mesmo, você não pode cancelar esse termo R ponto, falando que o seu R é fixo, tá? Isso não existe esse vínculo, que o R é igual a um Rzão constante, não. Ele pode variar, né, na mesa ali, na direção radial da mesa ali, certo, gente? Então, essa seria a minha expressão para Mzinho. Agora, vamos pensar na expressão para Mzão. Se você fosse pensar, assim, sem coordenadas polares, só pensando assim, como é que é essa energia cinética para essa massa Mzão? Por que a massa Mzão tem energia cinética? Porque ela se movimenta numa dada direção, não é verdade? E essa direção é essa direção vertical. Então, aí já é a primeira ideia que você tem. Eu tenho que expressar isso. Eu vou falar que essa direção é a direção Y, tá, gente? Então, essa direção vertical eu vou chamar de Y. Depois eu monto ali meu sisteminha de coordenadas. Já vou até fazer isso agora aqui, ó. Vou chamar isso aqui de X, tá? Essa direção horizontal. E vou chamar... Vocês querem colocar o Y o quê? Para cima ou para baixo? Vou seguir o raciocínio seu, porque isso aí geralmente dá confusão. Eu usei o Y para cima. Aí então, coloquei a gravidade como negativa, né? Então tá, peraí. Então eu vou usar Y para cima. Então tá. Então, quando eu penso na energia cinética da massa Mzão, vocês concordam que é meio de M vezes a velocidade dela ao quadrado. Só que a velocidade dela é uma velocidade em Y. Concordam? Então, ó,
Ainda não sei muito bem como é que eu vou escrever isso, mas estou lá, ó, meio de mzão, velocidade ao quadrado. Aí eu estou chamando isso aqui de y ponto. Então, y ponto da massa mzão ao quadrado. Certo, pessoal? Então, agora, eu tenho que buscar, né, uma maneira de melhorar essa expressão em termos de R e de θ. E já para completar, eu vou escrever as energias potenciais, tá? Então, minha energia potencial seria a energia potencial da minha massa mzinho mais a energia potencial da minha massa mzão. E aí vem uma situação fundamental aqui. A energia potencial ela é sempre definida a partir de uma referência. Então, tem que existir a referência zero de energia potencial. Onde que nós vamos colocar a energia potencial zero, gravitacional? Na mesa. Na mesa, no plano da mesa. Que é esse plano ali onde, né? É como se fosse o plano, né? Estabelecendo, na verdade, que esse aqui é o meu plano XZ, né? Plano da mesa é onde a energia potencial gravitacional é zero. Então, isso aqui é U igual a zero. Aí tá. Então, a energia potencial gravitacional de mzinho é zero, porque ela está o tempo inteiro em cima da mesa. Qual que seria a expressão para a energia potencial da massa mzão? Aí que geralmente começam as confusões de sinal. A gente sabe que energia potencial gravitacional é mgy, né? mg vezes a posição lá, que no caso aqui é y, não é isso? Então, ó, minha energia potencial de emissão é mg y de emissão, só que você precisa prestar atenção, porque às vezes existe um sinal de menos aqui, e às vezes não existe. Alguém tem dúvida disso aí? Não, tem dúvida. Então, eu coloco ou não o sinal. O que me faz colocar ou não o sinal de menos? Nesse caso específico, baseado no meu sistema de referência, e onde eu defini o meu zero de energia potencial, é menos mg y ou mais mgy? Menos. Menos. Não é menos, é mais. Por quê? Então, por quê, gente? Note o seguinte, sua energia potencial... Hã? Por causa da gravidade, não é? Não. É uma coisa escalar, tá, gente? Então, olha só. Se você pensar na aceleração da gravidade, tem um vetor lá, mas a ideia é você pensar o seguinte. A energia potencial lá no y0, ela vale zero. U igual a zero. Então, todo mundo que está abaixo do plano, qualquer posição que está abaixo do plano, é negativa. Vocês entendem isso? Sim. Sim. Então, vocês concordam que, olha lá, o meu eixo Y, ele foi definido positivo para cima. Então, em qualquer posição que o meu mzão tiver aqui, vocês concordam que essa posição é um valor negativo? Sim. Por exemplo, menos 2 metros, menos 1 metro, não é? Sim. Né? Só que a energia potencial, todo mundo que está abaixo do zero, tem que ser negativo. Estou falando agora de energia potencial. Então, tem que ser um valor negativo, menos 10 joules, menos 1 joule. Então, olha só, se eu coloco o sinal de menos aqui, igual vocês estão falando, vocês falaram que é menos, né? Se eu coloco o sinal de menos, eu multiplico a massa, que na verdade é o mzão, né? Deixa eu consertar aqui. Se eu multiplicar a massa vezes a gravidade é módulo, quando você põe mg, g é 9,8, tá? Então, a massa vezes a gravidade, quando eu colocar o valor de y, o valor de y é negativo, é menos 2 metros. Então, o seu U ficou positivo. Não, professora, mas aí no caso eu estava considerando a energia potencial negativa, já levando em consideração o Y negativo. Isso. Então, a expressão que vai ficar escrito aqui é MGY.
Concordam? Sim. Professor, acho que é porque a gente meio que pula esse passo aí, velho. Isso, é. Mas cuidado, bom, eu não sei, né? Quem gosta de ir muito pelos solutions lá, vai ver que dependendo de como ele monta o sistema de referência, às vezes ele vai botar menos MGY, às vezes ele vai botar mais MGY. Então, quando vocês estiverem fazendo o vídeo, vocês têm que, né? Vocês vão ter que me explicar por que tem um sinal ou não tem um sinal. Então, isso tudo está baseado no seu sistema de referência. Não sei se vocês entenderam ainda. O que eu quero dizer é o seguinte: imagina que no exercício que eu fiz para vocês, na prova, por exemplo, eu já te dou o sistema de referência que você vai trabalhar. Eu te dou que o seu sistema é assim, ó. Eu desenho o sistema para você lá, ó. Que é esse vermelho aqui, ó. Agora, monta para mim a função energia potencial. Ficaria menos. Agora ficaria menos. Então, tá claro isso? Ou alguém tem dúvida? Tem como repetir, professora, que eu acho que eu me perdi. Por que vai ficar menos agora? Porque quando você põe o Y para baixo, você está definindo que a posição da massa emisão, ela é positiva. Agora o tempo inteiro, porque você definiu que o Y é positivo para baixo. Certo? Então, a posição lá é 1 metro, 2 metros, tantos centímetros, positivo. Só que quando eu for fazer a energia potencial, eu sei que a energia potencial, como ela está abaixo do nível 0, a energia potencial tem que ser negativa. Eu estou abaixo do 0. Né? Então, a energia potencial, se você montar lá MGY, qualquer Y que você colocar lá, né, se você pensar, ele é positivo. Porque você definiu o seu sistema contrário agora. Então, você obrigatoriamente tem que colocar o menos na frente. Deu Entendeu, pra entender Carol? agora. Entendi, sim. Tá? Então, na hora que vocês estiverem explicando lá, né, sei lá, por qual tipo de explicação vocês vão passar, cuidado com o sistema de referência que vocês estão usando, inclusive para os gabaritos, tá, gente? Às vezes, nossos gabaritos vão estar diferentes em algum sinal, porque a gente adotou um sistema de referência diferente, tá? Não quer dizer que alguém está errado, né? Só tem que entender por quê. Então, eu vou colocar igual vocês falaram aí, Y positivo para cima, então ficou MGY, beleza. Tá, agora eu tenho que pensar o quê? Como eu vou escrever esses valores para a mação em termos de R e de θ lá, né? Como é que eu posso escrever, pessoal, a posição Y dessa massa, posição Y aqui dessa massa, né, que eu sei que é negativa, em termos de R, de θ, alguma ideia aí? L menos R? Isso. Então, você sabe, essa é uma relação de restrição do sistema, porque a corda tem que ter sempre o comprimento fixo L. Então, se a massinha pequenininha está arredada ali na mesa de R, o tanto que tem embaixo tem que ser L menos R. E isso define a posição Y do mação. Ok? Então, isso aqui vai valer L menos R. Então, olha, no fim das contas, eu vou substituir, né, as expressões o seguinte: Y do meu mação vale L menos R. Eu preciso do Y ponto, não é isso, gente? Então, como é que fica Y ponto? É a velocidade, é a derivada desse termo aqui. Derivada desse termo é menos R ponto. Alguma dúvida nisso? Né? Porque a derivada de L não existe, né? Ela é zero. Que o comprimento da corda é constante. Tá? Então, deixa eu destacar as expressões importantes até agora. Essa energia cinética da massinha Mzinho. Então, reescrevendo a energia cinética do meu mação, vai ser meio de Mzão, que multiplica menos R ponto ao quadrado. Certo?
E agora vamos pensar na energia potencial dessa massa, que vai ser, então, mzão G, que multiplica L menos R. Concordam? Posso seguir aí? Alguma dúvida? Acho que tá tranquilo. Beleza. Então, meu segundo passo vai ser montar, então, a minha lagrangiana, que é T menos U. T vai ser, então, a soma daqueles dois termos. Então, vai ser meio de M R ponto ao quadrado, mais meio de M R ao quadrado, teta ponto ao quadrado, mais esse termo aqui, que vai ser meio de Mzão. Já vamos, né, colocar isso aqui ao quadrado, vai ficar positivo, R ponto ao quadrado, menos o U. Então, menos Mzão G, L menos R. Essa é a minha lagrangiana. O que a gente tem que pensar agora antes de aplicar as equações de Euler-Lagrange? Você só aplica as equações de Euler-Lagrange quando você já eliminou todas as variáveis excedentes. Então, se você ainda tiver alguma relação entre R e θ, que são as suas coordenadas ali, para eliminar uma delas, você tem que fazer isso, antes de aplicar as equações de Euler-Lagrange. Não existe mais, tá? Então, aqui eu realmente tenho duas coordenadas generalizadas. Q1 é R e Q2 é θ. Então, eu vou aplicar as equações de Euler-Lagrange duas vezes, né? Então, a primeira vai ser para R. Eu tenho que fazer del L, del R, menos a derivada temporal de del L, del R ponto, é igual a zero. Então, vamos buscar lá, ó, qual que é a derivada parcial em relação a R? Eu tenho ali dois termos, né? O primeiro, que é esse aqui, ó, vai ser M, R ao quadrado, θ ponto ao quadrado. Ops. É R normal só, né? MR, θ ponto ao quadrado. E a derivada desse aqui vai ser MGR, não é isso? Mais Mzão G, MG. Né? Mzão G, né? Ok. Vamos, então, pensar no que é o meu del L, del R ponto. Tem esse primeiro termo, que vai ser MR ponto, e o meu segundo termo, que vai ser Mzão R ponto. Então, quando eu fizer a minha derivada temporal disso, vai ficar, a massa é constante, então é MR dois pontos, mais Mzão R dois pontos. Então, agora, montando a equação toda, vai ficar MR, θ ponto ao quadrado, mais Mzão G, menos isso aqui, então, menos MR dois pontos, menos Mzão R dois pontos, é igual a zero. Então, vou juntar, né, o R dois pontos de um lado aqui. Então, R dois pontos vai ser igual a MR, θ ponto ao quadrado, mais Mzão G, dividido por Mzinho mais Mzão. Tudo bem aí, gente? Então, você chegou na sua aceleração radial ali, tá? Vai depender da sua velocidade angular, que é o seu θ ponto, né? Θ ponto é dθ dt, é o ômega, né? Beleza. Se alguém enviou esse exercício contendo um sinal de menos aqui, que foi o que eu fiz, é porque eu coloquei meu eixo y positivo para baixo, tá? Não tem problema.
E agora nós temos que aplicar a equação de Euler-Lagrange para a nossa segunda coordenada generalizada, que é o θ. Então, a derivada de L em relação a θ vai ser zero, né? Não tem nenhum termo. Agora, a derivada de L em relação a θ ponto vai ser aqui o segundo termo, que vai ser mr ao quadrado θ ponto. Só, né? E a derivada temporal disso aqui, então eu vou aplicar agora a regra da cadeia, né? Como se fosse aí um produto desses termos. Então, vai ser esse vezes a derivada desse, que é θ, 2 pontos, mais esse vezes a derivada desse. Derivada desse, existe a derivada desse? Existe nesse caso, por quê? Porque R varia, pode variar no tempo, existe o R ponto, né? Então, ó, a derivada vai ser 2mr, R ponto. Alguma dúvida nessa derivada aí, gente? Então, na hora que eu for aplicar a equação como um todo, vai ser 0 menos mr ao quadrado, θ 2 pontos, menos θ ponto 2mr, R ponto, é igual a zero. Então, eu posso chegar nessa equação aqui, ó. E θ 2 pontos é menos 2 θ ponto, R ponto, sobre R. Tá? Então, essas são as minhas duas equações que descrevem o movimento desse sistema. Informação, então, da aceleração angular e da aceleração radial aí, tá? Uma outra maneira de olhar para essa expressão aqui, ó, uma outra maneira de olhar para a equação angular é o seguinte, ó. Monta a equação de Euler-Lagrange lá, ó, del L, del θ, menos D, dt. Del L, del θ ponto tem que ser igual a zero. Essa parte aqui já é zero, né? Então, isso aqui significa ó, que a derivada temporal de del L, del θ ponto, del L, del θ ponto é esse termo aqui, ó. mr ao quadrado θ ponto. Isso é igual a zero. Uma outra maneira, então, de responder, sem precisar fazer isso aqui, ó, é escrever o seguinte, pessoal. Se a derivada desse termo é igual a zero, quer dizer que o termo entre parênteses é constante. Certo? Então, você também poderia, uma outra resposta, fazer que mr ao quadrado θ ponto é igual a uma constante. O que significa isso? Né? Isso, em termos físicos ali, essa é uma equação de conservação do momento angular da partícula que está girando lá na mesa. Por quê? Não sei se vocês lembram lá de Física 1, mas a massa vezes a distância dela ali até a origem é o momento de inércia daquela massinha. Lembra que momento de inércia tem a ver com a distribuição da massa em torno do eixo de rotação, né? Se ela está distribuída a uma distância r, aquilo define o momento de inércia dela, tá? E o que é θ ponto? Θ ponto é a velocidade angular, não é? Então, I ômega é igual a uma constante. I ômega é o momento angular da partícula, lembram disso? Então, você está falando que o momento angular da partícula tem que ser constante. O que significa isso? Poderia, né, poderia ser uma outra questão, assim, uma interpretação física. Quer dizer que se você muda a distância, pessoal, em relação ao centro dali do buraco, o que vai mudar também? Vamos supor que o maçã, ele desce ou sobe. Então, quer dizer que a massinha, ela aumenta o raio ou diminui o raio. Se ela aumenta o raio,
Se ela aumenta o raio, ó, o que acontece com a velocidade angular dessa massa? Aumenta ou diminui ou fica igual? Diminui. Diminui. Então, toda vez que a massinha, a corda lá da massinha na mesa aumenta, ela começa a rodar mais devagar. Se ela encurta, ela começa a rodar mais rápido. Isso é o que você veria experimentalmente, né? Essa equação te dá a conservação desse momento angular da partícula. Tá bem? Então, a física tá aí, né? Tá, então essa era a letra A, que é a letra mais importante em termos desse treinamento aí da Lagrangiana, tá, pessoal? A letra B, vou só comentar aqui, que fala qual que é a condição, né, para que a massinha execute um movimento circular. Então, no movimento, o que eu quis dizer com isso? No movimento circular, a massinha está o tempo inteiro com um raio constante. Ou seja, quer dizer que o emisão está parado. Tá? Então, essa que é a condição. Então, a massa grande tem que estar parada. Então, lá de lei de Newton, provavelmente vocês já resolveram esse exercício. Aqui está o peso da massa e aqui está a tensão, né? Aí, lá na mesa a gente tem que a tensão, ou seja, o peso da massa grande, está funcionando como quem? Como a força centrípeta que faz a massinha girar, né? Então, a física dessa letra B é basicamente isso. Em termos dessas coordenadas que a gente está vendo aí em Lagrangiana, você pode pensar o seguinte: eu tenho que ter um raio fixo para estabelecer esse movimento circular. Então, tanto o meu R ponto como o meu R dois pontos tem que ser igual a zero. Né? Ou seja, o meu R é fixo. Então, você pode simplesmente igualar essa equação aqui a zero, tá? Para você achar essa condição. Você vai concluir, então, ó, que o numerador ali é igual a zero, né? Ou seja, você tem que M, esse R fixo, que eu vou chamar de Rzão, θ ponto ao quadrado, é igual a mg. Essa é exatamente a conclusão que você teve aqui, ó. Porque isso aqui significa força centrípeta, tá? Lembra que força centrípeta é mv quadrado sobre R? Se você desembolar isso aqui, né, sabendo que V é igual a ômega R, você conclui que isso é justamente a força centrípeta, tá? Ou seja, você concluiu que a força centrípeta é a força peso. Tá? Esse B é só conectando o formalismo da Lagrangiana com leis de Newton, mas o basicão mesmo seria resolver a letra A. Quem fez aí, ou quem tentou e teve dificuldades, percebeu qual foi a dificuldade? Foi achar... Pode falar. Eu fiz tudo errado, pelo jeito. Não ficou nada parecido. Mas você fez o quê? Em coordenadas cartesianas? A B minha até que deu certo. Agora, a A eu fiz bem errado. Eu não sei o que eu arrumei aqui, deu bem errado. Ó, quem tiver esses erros muito, achar que tá fazendo tudo errado, às vezes está só fazendo diferente, tá, Gustavo? Assim, se você fez em coordenadas polares, é muito difícil de ser uma coisa diferente disso. Tá? Mas às vezes você quis fazer em coordenadas cartesianas, então quem tiver essa dúvida, aí pode me mandar, escaneia, me manda por e-mail, me manda no Moodle, tá? Porque às vezes você enxerga o problema usando outras coordenadas. E tudo bem, né, gente? Lembram lá que a gente falou, existem vários conjuntos de coordenadas possíveis. Daqui eu não consigo imaginar muita coisa diferente, polar e essas cartesianas, mas, tá? Na dúvida, me manda, dá um print. Beleza. Beleza? Eu errei na hora de derivar a parte do θ. Só que como você fez aí, ele deu constante, meio que Sim. no final deu parecido ainda a minha questão aqui. E Provavelmente você esqueceu dessa parte. eu fiz aquela parte da regra da cadeia, eu fiz errado. Uhum. E Em geral é isso. eu acho que eu errei mais uma coisa. Volta ao slide anterior, por favor.
O meu MG eu coloquei com sinal invertido. Seu MG? É. Aqui você está falando na Lagrangiana? Não, calma aí, deixa eu ver se foi na Lagrangiana ou se foi na resposta final. Calma aí. Foi na Lagrangiana mesmo que eu coloquei invertido o sinal. Mas você definiu a referência Y para cima ou Y para baixo? Na teoria eu estava usando o Y para cima, né? Então você errou mesmo, né? Eu errei mesmo. Se fosse considerando o Y para baixo, teria dado certo, porque só o sinal foi invertido, né? Esse é o erro que na hora do vídeo lá você errou mesmo, entendeu? Sim. Então isso que eu quis chamar a atenção suas, tá, gente? Cuidado com isso aí. Então tá. Então vamos para o número 1. Eu vou fazer o número 1, letra A. A letra B, não sei se vocês tentaram fazer, ela é bem chatinha. Porque ela é um complicador, né, da letra A, mas o mais importante é a montagem da Lagrangiana, o raciocínio é o mesmo. Então vamos focar na letra A para a gente pegar a base, né, do processo aqui. A minha B eu consegui chegar exatamente nisso aí mesmo. Beleza. Você usou integração? Não sei, né? Você usou a densidade linear da corda, essas coisas? Não, calma. A letra B, no caso, é essa que... Ah, tá. Dessa questão mesmo. Isso, tá. dessa questão. Beleza. Eu tô falando dessa letra B da número 1, Marcos, que ela é mais chata. Ah, sim. Eu tenho que checar, eu nem lembro da minha. Tá. Eu vou desenhar essa aqui um pouquinho diferente, que ela, né, não é tão intuitiva aí de achar que isso chama X, mas tanto faz, né, gente? Mas vamos lá, ó. Então, agora eu vou resolver a 1 da lista, letra A. Então, aqui tá a minha massinha. As duas têm massas iguais, né? Mzinho. Mzinho. No fundo, né, as cordas estão indo, é como se as massas fossem partículas, ali a corda está indo até o centro, né, da massa. E eu vou colocar, acho que isso facilita a visão suas aí, eu vou colocar meus... Então, vamos lá, né, antes de falar. Eu vejo claramente o seguinte, gente, isso aqui é coordenada retangular, né? É x, y, z. Eu sei que uma movimenta em x e a outra movimenta em y, tem que achar a aceleração desses blocos. Então, se é coordenada retangular, vou estabelecer meu sistema de referência e eu vou estabelecer o seguinte, ó. Aqui é como se fosse o meu eixo X e aqui está o meu eixo Y, que eu vou colocar positivo aqui para cima, né, como se eu estivesse pegando justamente ali do centro de massa ali do bloco, tá? Essas polias são polias ideais, tal. Então, estabeleci assim, isso significa que aqui é o meu zero, meu y igual a zero. Então, esse meu bloco que está na horizontal, né? Ele tem uma energia potencial zero associada a ele, tá? Eu estou colocando exatamente aqui o centro de massa na posição zero. E aí ele até desenhou isso aqui, chamou isso de X, mas só naturalmente eu vou chamar isso de Y, tá? Então eu vou chamar... Agora eu tenho que pensar o seguinte, então eu vou fazer, vamos supor assim, eu tô com muita dificuldade nessa matéria, mas qual que é o ponto base que eu sei, ó? Eu sei que eu tenho que montar as energias cinéticas. Então a energia cinética do sistema como um todo, vou chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2, tá? A massa 1 e a massa 2. Tem que ser a energia cinética da partícula 1, que é meio de m, vezes a velocidade da partícula 1. Como é que eu caracterizo a velocidade da partícula 1, do bloco 1? O bloco 1 anda em x. Tá tranquilo de ver isso,
né? Então, olha, se eu sei, ó, aqui é 0, né? Se eu sei onde está o meu bloco, eu sei a posição dele, eu sei a velocidade. Então, é meio de m x ponto ao quadrado. Aí, para o meu bloco 2. Meu bloco 2 está associado aqui uma posição y a ele, ó. Y a ele. E ele só se movimenta nessa posição. Então, para mim, também está muito claro que a energia cinética desse bloco é meio de m y ponto ao quadrado. Tá? Depois eu vejo se existe um vínculo entre essas minhas coordenadas. E vou montar também a minha função energia potencial. Vocês chegaram a fazer esse 1 aí ou não, gente? Não, porque eu fui tentando encaixar polar. Tá. Então, ó, esses bloquinhos andando vertical, horizontal, isso vai ser retangulares, tá? Essas polias, a número 2 também, ó, tá todo mundo andando lá em Y. Isso vai ser retangular, tá? Então, sempre que o movimento for reto, assim, digamos, né, vai ser... Isso. E aí... Ele já é coincidente com o seu sistema. Entendi. Aí, quando envolver a angulação, essas coisas, eu posso fazer polar. Isso. Beleza. Tá? Eu tava com dificuldade nisso. Isso. Então, olha só, vamos pensar na energia potencial. Ó, olha só, o bloquinho na horizontal, ele está sempre andando em y igual a 0 lá. Não é isso, gente? O centro de massa lá, está definindo a altura lá do meu bloquinho, né? Pensa que o bloco é a partícula só. Então, ali eu defini como sendo 0. Então, a massinha 1, lá de cima, não tem energia potencial gravitacional. Vai ter só a 2. E agora nós vamos pensar em como escrever essa função. Então, eu sei que é mgy, vamos pensar no sinal e tal, tal, tal. Então, escreve para mim a expressão da energia potencial da massa 2. É MGY, né? MGY. Tem um menos aqui na frente ou não? Não. Mas e se alguém tivesse colocado o Y para baixo? Ia ter o menos para frente? Aí teria. Eu tô confiando que vocês estão entendendo isso e não decoraram isso não, hein, gente? Então tá. Então, beleza, não tem o menos na frente. Por quê? Porque o Y já é negativo. Se o Y já é negativo, o U já é negativo como deve ser, porque está abaixo da linha do zero, né? Ótimo. Então, beleza. Do jeito que está aqui, se eu fosse fazer a minha lagrangiana, eu ia ter duas coordenadas generalizadas, x e y. Agora eu tenho que saber, existe uma relação entre elas ou não? Existe um vínculo entre esses dois blocos? A questão do comprimento da corda que une os dois blocos? Exatamente. Então, tem a ver com o comprimento aí da corda, Carol. Geralmente o que eu vejo, né, pelo menos a outra turma, eles não conseguiam ver o vínculo. Assim, eles sabem que tem a ver, que a corda une os dois blocos, mas não conseguem montar uma equação para isso, tá? Então, vamos tentar montar essa equação, ó. O comprimento da corda tem que ser L. Esse comprimento é fixo. Vai ser basicamente igual a questão anterior. No caso, a outra seria o R, né? Aí, nesse caso, seria o... Isso. Então, vamos seguir essa linha aí do Marx e da Carol. Ó, eu sei que esse pedaço vale Y, como, né, eu já fiz no início. Então, vocês concordam que esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui, vale quanto? L menos Y? L menos Y, exatamente. Mas ainda não montei qual que é a relação disso com X. Estão vendo a dificuldade? Vocês já estão a meio caminho. Se esse pedaço é Y, aquele é L menos Y. E o que isso tem a ver com X? Então, a estratégia é a gente pensar o seguinte, pessoal. X é uma variável, X varia, né? A posição do bloco varia. Mas eu posso pensar uma outra coordenada, que eu vou chamar aqui de S, que é esse tamanhão todo aqui, ó. Que vai até ali a ponta da polia, tá?
Vai lá da origem do meu sistema de coordenadas até a ponta da polia ali, onde a corda toca nessa parte da polia. S varia? Não. S não varia. X varia, Y varia, mas S não varia. Então, olha aqui que a gente percebe que... O que é S? S... Agora eu vou relacionar X e Y. S corresponde a X... O que mais? Mais L menos Y? Mais L menos Y. Exatamente. Então, agora eu estabeleci uma relação entre X e Y. Essa é a minha equação de vínculo. Mas o que isso me diz fisicamente? Fisicamente, olha só, gente, se eu tomar a derivada dessa função, dessa expressão S, você sabe que S não varia, né? S é fixo, então isso é zero. Mas então toma a derivada desse lado. É X ponto mais L ponto menos Y ponto. Quanto que é L ponto? Zero. Zero, porque o comprimento é fixo. S é fixo e L é fixo. Então, eu cheguei à conclusão que X ponto é igual a Y ponto. Essa é a física de conexão desse problema. Na outra turma lá, teve um estudante que conseguiu perceber isso. Ele consegue perceber que X ponto é igual a Y ponto. Isso faz sentido para vocês? Pensa bem, ó. O que é um X ponto? É como se fosse um delta X, delta T, no limite que o tempo tende a zero, né? Que o intervalo tende a zero. É delta Y, delta T. E isso é compreensível fisicamente? Olha, o tanto que o bloco X anda num dado intervalo de tempo tem que ser igual ao que o bloco ali de Y anda. Por quê? Porque eles estão conectados pela corda. Concordam? Sim, sim. Então, beleza. Então, às vezes, você não consegue perceber essa relação, mas consegue perceber que a aceleração dos blocos tem que ser igual, em termos de módulo, né? Elas estão em direções diferentes, mas em termos de módulo. E que essas velocidades ali, ó, a taxa de variação da posição tem que ser igual também, tá? Então, agora eu consigo escrever a minha lagrangiana de forma mais simplificada, olha lá. Então, a minha lagrangiana, que é T menos U, vai ser a minha energia cinética, só que onde eu vou eliminar a variável X, ó. Onde tiver X ponto, eu vou colocar Y ponto. Tá bem? Então, ó, vai ficar aqui meio de M, X ponto ao quadrado, mais meio de M, Y ponto ao quadrado, mais meio de Y ponto ao quadrado também, menos a energia potencial, então menos MGY. Essa é a minha lagrangiana. Então, eu só tenho uma coordenada generalizada e ela é Y. Eliminei X, tá? Você podia fazer o contrário, tá? Isolar, eliminar o Y. Então, agora eu posso aplicar as minhas equações de Euler-Lagrange para Y. Então, eu tenho que resolver isso aqui. Então, ó, del L, del Y. Ah, peraí, gente. Tá certo. Del L, del Y vai ser igual a... Só Menos tem MG. Isso, menos MG. Del L, del Y ponto, esses dois termos vão somar, vai dar MY ponto ao quadrado. Então, vai ser 2MY ponto. Então, a derivada temporal disso vai ser 2MY, 2 pontos. Então, eu tenho que menos MG, menos 2MY, 2 pontos, tem que ser igual a zero. Corto as massas.
E tenho, então, que y, 2 pontos, é igual a menos g sobre 2. Não é isso? Menos g sobre 2. Então, isso define tudo, né? Porque nota, por que deu esse menos lá, pessoal? Justamente porque a aceleração do bloco é para baixo, né? Que é contrária ao seu sistema de referência. Então, a aceleração do seu bloco tem, né, é menos g sobre 2, então o módulo é g sobre 2. Faz sentido não ter dado g? Faz sentido ter dado algo menor do que a aceleração da gravidade? Sim, porque são 2 blocos. Isso. Sim, porque o bloco não está em queda livre, não é isso? Tem uma tensão que reduz a aceleração desse bloco, né? Seria muito mais fácil da gente ver ali, talvez, né, por lei de Newton. E a aceleração do bloco, do outro bloquinho? É a mesma, né, em termos de módulo, né? Vale g sobre 2, só que é uma aceleração que está ali em x, tá? Aí esse exercício não pede, né, gente? Mas você podia ter que estabelecer a equação de movimento como em termos de integração, né? Você pode seguir igual a gente fazia no início do curso, né? Se eu tenho a aceleração, eu consigo chegar no y de t fazendo essa integração, né? Mas isso não pede, então é isso aí. Beleza? Então, notem que esse exercício da letra A, retangulares. Nós vamos fazer o número 2, retangulares também. Só comentar sobre a letra B, a gente pode deixar a letra B, se der tempo para fazer no outro dia de dúvidas. Mas o que dificultaria a letra B? A letra B fala o seguinte, resolva, mesma coisa, ache a aceleração dos blocos, mas considere que a corda tem massa. A gente está desprezando a massa da corda. Por quê, pessoal? Se a corda tem massa agora, o que muda? Muda toda a energia cinética, ó. Porque se a corda tem massa, aquele trecho ali de cima, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Imagina que tem corda aqui e tem corda aqui. Você pode pensar que a corda é constituída de uma série de elementozinhos de massa, né? Tanto na horizontal como na vertical. Então, se você modelar esse problema, esse elemento de massa dmzinho, ele tem energia cinética, que vai ser o quê? Meio de m, que é o dm, vezes a velocidade desse elemento. Qual que é a velocidade desse elemento? O mesmo do bloquinho, porque ele está andando junto, né? Então, é um x ponto ao quadrado. Isso é como se fosse um elemento de energia cinética, mas eu tenho que integrar isso para aquele comprimento horizontal inteiro. E o que é aquele comprimento horizontal inteiro? Variar de 0 a S? Ou não? Não de 0 a S, ó. Ah, não. O comprimento inteiro é como se fosse um L menos Y, né? Ah, tá, entendi. Concordo? Então, é como se fosse um L menos Y. Então, você vai ter que integrar o dE, mas como é que eu vou integrar se é massa? Você vai ter que transformar lá, ó. Você sabe que a densidade linear é dm sobre dl. Então, o dm é lambda dl. Então, é como você teria que fazer essa transformaçãozinha para integrar o dl e achar lá L menos Y. Tá? Então, não vou fazer isso não, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Então, ele é só um complicador de conta. Mas ainda você tem que somar o termo da energia cinética associada ao elemento, a corda inteira verticalmente, que também tem energia cinética. E como é que é isso? Mesma coisa, ó. dm'. Aí, como é que é o elemento de energia cinética para esse sistema? Meio de dm, y ponto ao quadrado. Aí você vai integrar e vai integrar quanto? Em y. Que aquele comprimento inteiro é y. Quando você somar os dois termos, né, que é energia cinética, você vai somar. Mesmo estando em direções diferentes. Quando você somar, você vai achar que a energia cinética associada à corda vai dar meio de m', que é a massa da corda,
y ponto ao quadrado, quando você combinar os dois termos. Tá? Se vocês quiserem tentar isso depois, a gente pode ver. Prefiro focar na parte mais básica, né? Do que ficar fazendo essas contas. Entenderam? Ok. Então, vocês me ajudarem a fazer o 2, para ver se vocês pegaram a manha aí. O 2. O 2 é a máquina de Atwood lá, polias, duas massas, M1 é maior do que M2. Determine a aceleração usando Lagrangiana. Então, pessoal, isso é coordenadas retangulares. A dica padrão de polias. Tem um exemplo resolvido desse no Marion, super didático, tá? Ele faz com duas polias, se eu não me engano. Então, vocês podem treinar o número 2, o exemplo do Marion, e o 13, que são 3 polias. Vocês vão ver que é tudo a mesma coisa. Então, o que nós vamos fazer? A gente já sabe que a gente tem que definir uma referência, né? Porque isso vai definir a minha energia potencial. Então, eu vou definir a minha referência aqui, ó. Bem nessa coisa da polia ali, que vai ser o meu y igual a 0. Vocês querem o quê? Eixo y para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Então, meu sistema de referência agora está assim. E aí? Para eu caracterizar, então pensa, eu tenho que achar a energia cinética. Então, para eu achar a energia cinética, a energia cinética, as massas são iguais? Não, são diferentes. Então, a energia cinética da massa 1, que é meio de M1, vezes a velocidade dessa massa ao quadrado. Mais a massa 2, que é meio de M2, vezes a velocidade dessa massa ao quadrado. Então, eu tenho que... O que é velocidade? Velocidade é a derivada da posição. Então, o meu problema agora é definir as posições dessas massas. Estabeleci meu sistema de referência. Quem que vai ser a posição da massa 1, gente? Você quer chamar isso aqui de como? Y1, né? Pode ser. Y1. Aí, como é que eu defino a posição da massa 2? Y2. Então, ó, minha energia cinética, no fim das contas, é meio de M1, Y1 ponto ao quadrado, mais meio de M2, Y2 ponto ao quadrado. Aí você já começa a ficar esperto. Você já sabe que tem um comprimento da corda que vai conectar as duas. Você já consegue pensar numa maneira de eu nem precisar ficar escrevendo essas duas? Eu acho que tem que fazer alguma coisa com relação a essa corda que liga as duas massas, tipo... Isso, o comprimento da corda vale L, vamos falar assim. Então, gente, se a posição, ó, se esse tamanho aqui, ó, daqui da polia até aqui, vale Y1, quanto que vale essa distância aqui? L menos Y1. L menos Y1. Concordam? Então, onde tiver Y2, eu já vou chamar de L menos Y1. Nem precisava colocar Y1, pode ser Y só. Tá? Então, olha, eu sei, cheguei à conclusão que o Y2 vale L menos Y1. Então, quando eu tiver que derivar lá, ó, então o que é o Y2? Ponto. Y2 ponto é menos Y1 ponto. Que faz sentido, né, gente? Enquanto um desce, o outro sobe. Então, as velocidades são negativas.
As velocidades são contrárias, né? Se você derivar segundo, você vê que as acelerações são contrárias, né? Ei, Vi, deixa eu te perguntar um negócio. Eu tava vendo um vídeo no YouTube, um rapaz estava resolvendo uma questão parecida com essa, e basicamente também nos dois blocos você tinha essa Roldana aí, não sei se é Roldana ou se é Polia que chama isso. Ele considerava, tipo, o raio da Roldana e ficava, tipo, como se Y2 fosse L menos Y1 menos PR por causa da Roldana. Aí não tem que considerar, não? Tipo, não é um PR, momento. você fala? Mas ele está PR. considerando momento de inércia? Ai, Porque é isso que você tem que tomar cuidado, Carol. Se esse problema, deixa eu ver o que está escrito aqui, ó. A Roldana tem massa desprezível. Então, se esse problema tem massa desprezível, você considera como se a Roldana fosse um ponto, tá? Essa Roldana nem gira, digamos assim. Ela não é um corpo rígido. Porque então, é como se você pensasse assim, aqui está a minha Roldana, a Roldana é um ponto, então é como se aqui fosse, ó, aqui tivesse um Y1, e aqui está o Y2, né? Então, isso aqui é realmente L menos Y1, porque o comprimento vai dar L. Por que ele tem que considerar um R? Isso a gente vai ver lá você lembra de Física 1, mas a gente vai ver lá em corpos rígidos. Porque se ela tem massa, ela também gira, então também tem a energia cinética rotacional. Entendeu? então só porque tá falando que a Roldana não tem massa significativa, pode desconsiderar nem esse PR, então. Exatamente, tá? Ok. Então, tanto é que eu eliminei o exercício 14, porque ele considera o raio da esfera. Então, existe uma energia cinética rotacional. Então, entra o raio, entra o momento de inércia, que a gente não está fazendo nada disso. Tá bom? Beleza. Boa. Então, peraí. Então, tem o Y1 ponto, tem o Y2 ponto. Então, já vou melhorar, tá? A minha energia cinética aqui, ó. Então, logo, minha energia cinética total vai ser escrita como meio de M1, Y1 ponto, mais meio de M2. Então, onde tem Y2, eu vou colocar menos Y1 ponto ao quadrado. Então, essa é a minha energia cinética. Agora, vamos pensar na energia potencial. Professora, nesse caso do menos y1 ponto ao quadrado, ele vai ficar positivo? Vai ficar positivo depois, tá? Ok. Então, deixa eu já escrever isso aqui, ó. Então, T vai ser igual a meio de M1, Y1 ponto, aqui ao quadrado, né, gente? Y1 ponto ao quadrado, mais meio de M2, Y1 ponto ao quadrado. Então, essa aqui é a expressão final. Agora, vamos pensar na potencial. Eu quero que vocês me ajudem por causa dos sinais. Então, energia potencial é a potencial de uma mais a potencial da outra. Como que vai ficar o 1? Menos MGY1, não? Isso. Menos M1G Y1. Então, por que tem o sinal de menos? Porque o Y é positivo nesse caso. E eu tenho que garantir que a minha energia potencial seja negativa. Por quê? Porque estou abaixo da linha lá do zero de energia potencial. Então, eu coloco menos. Por quê? Porque o Y agora é positivo, né? E o Y2 vai ser igual a menos M2G Y2. Só que o Y2 eu coloco o vínculo nele, né? Vai ficar tudo em termos só de Y1. Então, o U2 vai ser menos M2G Y2, que é L menos Y1. Tudo bem aí, gente? Sim. Então, logo, minha função energia potencial vai ser menos M1G Y1
menos M2G L menos Y1. Então, vamos para a lagrangiana, que já foram eliminados os vínculos, então a minha única coordenada generalizada é Y1. Você poderia chamar isso de Y, tá? Então, a minha lagrangiana é T menos U, que vai ser igual, então, a meio de M1, Y1 ponto ao quadrado, mais meio de M2, Y2 ponto ao quadrado, ó, Y1 ponto ao quadrado, menos U. Então, vai mudar o sinal tudo aqui para mais, né? Então, mais M1G, Y1, mais M2G, L menos Y1. Então, com uma coordenada generalizada apenas, vamos aplicar a equação de Euler-Lagrange para ela, que é o Y1. Então, vamos lá. O que significa del L, del Y1? Tem os dois termos lá do final. Então, vai ser M1G menos M2G. O que vai ser del L, del Y1, ponto? Vão ser os dois termos da frente. Então, vai ser M1, Y1, ponto, mais M2, Y1, ponto. Não é isso? E a derivada temporal de del L, del Y1, ponto. As massas são constantes, então M1, Y1, 2 pontos, mais M2, Y1, 2 pontos. Então, escrevendo a minha equação completinha, vai ficar del L, del Y, então, M1 menos M2, que multiplica G, menos isso aqui, então, menos M1 mais M2, Y1, 2 pontos, é igual a 0. Então, eu cheguei à conclusão que a aceleração dessa massinha 1, Y1, 2 pontos, vai ser igual a M1 menos M2, G sobre M1 mais M2. Ah, mas o meu sinal deu o contrário. Meu sinal ficou lá, M2 menos M1. Tá errado? Não, a física tá certíssima. Então, olha, a Carol quis escolher o Y lá para baixo, lembram? Como ela escolheu o Y apontando lá para baixo, e o exercício falou que M1 é maior do que M2, não é isso? Esse lado direito da equação vai ser positivo. Cadê essa aqui? Esse lado da equação vai ser positivo. Então, olha lá para sua massa 1. Está falando que a aceleração dela é positiva. Tá certo isso? Tá, porque você definiu o seu Y positivo para baixo. E o 1 cai. Então, deu tudo certo. Quem quis que o Y fosse para cima, mudou a física do problema? Não, ele achou a interpretação corretíssima também. Só que ele achou M2 menos M1 na resposta. Como o M1 é maior, vai dar negativo. Faz sentido isso? Faz sentido que o Y1, então, vai ter aceleração negativa? Vai, por quê? Porque ele está caindo e essa pessoa definiu o eixo Y positivo para cima. Tá? Então, as respostas são diferentes, mas a física é igual. Todo mundo está vendo o mesmo processo experimental. Tá? Deu para dar uma clareada aí nesse tipo de exercício, gente? Deu para entender melhor, acho, professora.
Beleza. Quando você faz, fica tão fácil. Verdade. Mas é isso, gente. Não... É a prática mesmo. Vocês vão tentar fazer os pêndulos, que o pêndulo tem mais de 5 pêndulos diferentes aí para a gente discutir na próxima aula de exercício. Então, vai ser bom vocês praticarem isso, tá? Pêndulo vocês vão usar basicamente coordenar, não sei, depende. Às vezes vocês vão usar retangular. Oi, eu posso tirar uma dúvida com você com a questão 3 da lista? Pode. Eu Essa tô que com... eu fiz, né? Tá. Oi? Essa que eu tinha feito, né? A 3? Eu fiz a 3 numa aula resolvida aí ou não? Eu acho que não. Não tenho certeza. Peraí. Pode. Então, tipo, tá falando que a partícula meio que tá sendo atraída por uma força, né? Só que aí, tá mandando usar coordenadas polares. Com relação, tipo, se eu for fazer a equação da energia potencial para esse tipo de sistema, eu tô em dúvida porque eu tava até olhando, tem um exemplo muito parecido no livro, só que eu não sei relacionar isso, porque essa força aí de atração tá tipo K sobre R quadrado. Meio que tipo assim, tá como se fosse Polar. Uhum. o inverso do que, tipo assim, a distância, sabe, do que da partícula tá até a origem do que ela tá sendo atraída lá para esse centro. De que eu não consegui entender, tipo, como é que eu vou relacionar a energia potencial a isso. Você meio que entendeu o que eu tô falando? Entendi. Uhum. Peraí. Carol, eu fiz esse exercício, tá no YouTube. E peraí, deixa eu... Esse exercício está no YouTube, esse foi um dos exercícios resolvidos, se eu não tô doida, eu acho, tá? Mas deixa eu só te fazer aqui rapidinho. Então, olha, você deu uma força, né? Deixa eu pegar esse exercício aqui. A força é menos K, uma constante lá, R a menos 2. E beleza, então é isso aí que você falou, aqui está a minha partícula de massa M, onde R está definindo a distância que ela está da origem, né? Do centro de força lá. Então, olha só. Você conseguiu montar a energia cinética, que é simplesmente aquela expressão em coordenadas polares, não é isso? Sim. Aí, o que você tem que lembrar, Carol? Você tem que lembrar que quando você tem uma força conservativa é sempre dada por um gradiente de uma função energia potencial. Lembra lá? O que quer dizer isso? Deixa eu aparecer aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que a toda força conservativa está associada uma função energia potencial. Então, se você olhar assim, que a energia potencial gravitacional, U, é mgy, o que significa o gradiente? Como é que eu acho a força? A força é menos o gradiente, então é menos a derivada disso. Então é menos mg. Tá? Então, se você for num processo conservativo, isso sempre vai igual a menos kx. Menos kx quer dizer que é menos o gradiente lá do meio de kx2. Tá? Então, note o seguinte. Se você tem uma força radial, o gradiente quer dizer, então, que é menos du dr. Então, se eu multiplicar cruzado, ó, vai ficar que du é igual a menos f dr. Então, nesse exemplo, du vai ser igual a... O que é a força? Menos K. Então, vai ficar mais K, R a menos 2, dr. Então, é assim que você acha o U, ó, integrando. Então, seu U vai ser essa integral aqui em R, que vai ser K, R a menos 1 sobre menos 1, mais uma constante, que essa integral aqui é indefinida. Então, sua energia potencial desse exemplo vai ser menos K sobre R, mais uma constante qualquer. Entendeu? Entendi, sim. Tá? Lembrei agora. Tá. Então, aí, se fosse coordenadas retangulares, não tem problema nenhum, porque aí sua força ia ter uma componente X, uma componente Y, e beleza, entendeu? Lembra sempre, é porque isso não está escrito aí, né? Então, lembra sempre que você está nessa situação. Então, é isso aqui que vai te salvar, ó. Tem um outro exercício de força aí, ó. O 5, mesma coisa. O 5 tem uma função força,
que está lá em coordenadas polares. Como é que eu vou achar a energia potencial? Você vai fazer esse mesmo processo. Você vai achar a energia potencial integrando essa força. Entendeu? Entendi, sim. Que horas que termina essa aula mesmo, gente? 3 10. Tá. 6, 10. Então, eu vou fazer, para eu fechar essa parte de blocos, eu vou começar a fazer o 13, tá? Para situar vocês, mas ela é muita conta, vocês vão ter que terminar em casa. Olha só, gente, o que a gente está percebendo, então, nesses exercícios de polia? Toda vez que aparece uma polia aí, o número de variáveis, o número de coordenadas generalizadas está sendo igual ao número de polias. Tá? Então, aqui eu tenho 2 blocos, mas tem uma polia. Quer dizer que a polia conecta os 2 blocos, né? Por causa da corda, no fim das contas. Então, some uma variável, sobra uma só. No exemplo do Mário, se eu não me engano, são 2 polias e 3 blocos. Você vai ver que vai sumir uma coordenada, você vai ter 2 coordenadas generalizadas. Então, nesse problema 13, no problema 13, nós temos 4 massas e 3 polias. Então, uma variável vai sumir, por causa dos vínculos existentes ali, tá? Então, para a gente achar a mesma resposta que está no meu gabarito, então eu vou situar vocês dos índices que eu coloquei, tá? Para vocês conseguirem resolver e chegar nessa resposta e vocês compararem. Então, ó, lembrem que a receita é igualzinha do exercício 2. Eu vou definir, só que aqui ele está chamando essa direção vertical de x, tá? Nós vamos manter assim. Ó, então, aqui eu vou definir lá na minha polia grandona lá de cima, que aqui é o meu x igual a 0, ou seja, minha energia potencial é igual a 0 nessa linha. E vou fazer igual a Carol falou aí, ó, vou colocar o meu x positivo para baixo, tá? E aí, vamos colocar os índices iguais. Essa minha cordinha aqui, ó, essa minha corda aqui, vermelhinha, nós vamos identificar como a corda 1. Então, o comprimento dessa corda é L1. Tá? Notem que nós temos 3 cordas diferentes agora. Então, essa corda aqui, isso está envolvendo isso aqui tudo, tá, gente? Ó, é a dúvida lá da Carol, ó. Mas a gente está desprezando essas massas da polia, então é como se fosse tudo esticadinho aí, tá? Então, essa cordinha aqui eu vou chamar de corda 2. E isso aqui é o L2. Comprimento 2. E a minha última é a corda 3 de comprimento L3. Então, vamos pensar por partes aí, ó. Primeira coisa que eu vou pensar, tenho que definir a energia cinética desse sistema. E a energia cinética é a energia cinética de todo mundo. T4. Como é que eu acho energia, vou escrever uma expressão geral, como é que eu acho a energia cinética de uma massa I qualquer? É meio da massa I vezes a velocidade I ao quadrado. Mas a velocidade é sempre a derivada da posição. Então, como é que eu vou definir a posição dessas massas? Então, eu vou chamar... Então, eu vou chamar essa posição, pessoal, de um X grandão, tá? Isso aqui é como se fosse um X pequenininho, ó. Vou chamar a posição de um Xão, tá? Ó. Então, é um XI ponto ao quadrado. Então, minha tarefa aqui é justamente identificar quem que é a posição 1, quem que é a posição da massa 2, quem que é a posição da massa 3, mas considerando os vínculos agora, que são os comprimentos dessas cordas. Então, vamos começar com a minha primeira cordinha vermelha ali. Então, notem o seguinte. Como é que eu defino a posição da massa 1?
Cadê a minha origem? Minha origem está lá em cima, que é o x igual a 0. Então, como é que eu chego na massa 1, a partir das minhas coordenadas aí? Do desenho. x2 mais x1. x2 mais x1, né? Então, vai ser... Então, meu x1 grandão lá vai ser x2 mais x1. Aí, como eu vou precisar da velocidade, né? Que é o meu x1 ponto, já vou fazer aqui, tá? Então, meu x1 ponto vai ser x2 ponto mais o x1 pequenininho ponto. Ok, pessoal? Caracterizei já a massa 1. Já esse termo aqui já foi. Agora eu vou precisar do T2. Então, eu vou precisar da massa 2. Como é que eu faço a posição da massa 2? Por esse meu sistema indicado aí. Gente, para que eu estou fazendo isso? Por que você não fala assim, nossa, Ive? Você vai falar que a posição da massa 1 é x1, que a posição da massa 2 é x2, que a posição da massa 3 é x3, aí eu vou ter 4 variáveis. E aí eu vou ter que ficar caçando o vínculo entre elas, para eliminar uma. Tá? Então eu já estou usando, já quero eliminar os vínculos, por isso que eu já estou olhando essas relações aí. Entenderam? Seria... Não estou complicando, não, estou facilitando. L1 menos X1? Isso, vai ter isso aí, Marco. Então, peraí. Então, o que você sabe? Que esse pedaço aí, ó, esse pedaço aqui, ó, que localiza essa massa em relação à polia lá de baixo é L1 menos X1. Concordam com o Marcos aí, gente? Sim. Então, como é que fica a posição da massa 2? Em relação a lá o meu sistema? Fica x2, que é aquele pedação, mais L1 menos x1, concordam? Sim ou não? Sim, mas aí no caso, quando você derivar, o L1 vai ser 0, né? Isso. Tá Então, bom. quando eu derivar a velocidade aqui, ó, x ponto vai ser x2 ponto, derivada de L1 é nada, porque o comprimento é constante, então menos x1 ponto. Joia? Então, agora, vamos pensar no x3. No M3, quer dizer. M3, como é que eu localizo? Professora, a altura de M3 é a mesma do final do X2, ali o começo do X1? Peraí, só um minutinho. Foi mal. Como é que é, Marcos? Não, eu só perguntei se o M3 está na mesma altura ali entre o X... Não, tá não, viu? É. Tá, ok. Então, como é que eu vou escrever M3? A posição da massa 3. X3 com certeza, né, gente? Esse pedacinho aqui com certeza, né? Agora, como é que eu acho esse pedacinho aqui, ó? Esse pedaço vai ser o L2 menos... o X2 menos... Não, L2 menos X2. Isso. Esse pedacinho aqui é L2, corda inteira, menos a parte que já está do outro lado, que é o X2. Entenderam, gente? Não pode ser x2 menos x3? X2 menos X3? Não, porque eu acho que o M3 está abaixo do X2 ainda, né? Ô Bárbara, essa posição ali do M3, posso até... É porque ela pode confundir, assim. Imagina que seu M3 está em qualquer lugar aqui, tá? Ó.
Tá, ele não tá alinhado com o X2. Tá, não. Ele tá... Isso confunde mesmo, tá? É porque o M3 estaria variando, no caso, a posição dele. Isso, M3 varia de acordo com o X3 lá. Então, o X3, ele localiza o M3 a partir daquelas polia ali, ó. Certo? Dessa polia que eu desenhei com as cordinhas verdes. Só que ainda tem que levar em consideração essa parte da corda amarela lá de cima. Não é isso, gente? Então, o que localiza a massa M3 lá da linha vermelha é esse pedaço ali amarelo, que vale justamente L2 menos X2, mais o X3. Porque vocês entendem? Vai tudo variar. Então, quando o X2 variar, aquele pedaço da direita amarelo também vai variar. Ele vale L2 menos X2. Então, no caso, o X2 vai aparecer em todas as equações, então. Basicamente, X2 vai aparecer em tudo. Certo? Então, vocês vão ver que nós vamos eliminar o X4 aí. Então, ó, isso aqui vai ficar X3 mais L2 menos X2. Então, o X3 grandão, ponto, vai ser o X3 ponto menos X2 ponto. E, por fim, o M4. Para eu caracterizar o X4 grandão, vamos olhar aqui para ver se está confundindo a gente. Deixa eu dar uma apagada aqui. Limpada aqui para... E aí, como é que vai ficar o X4? Ó, o que é o X4? Vou desenhar aqui de roxo aqui. X4 vai daqui até aqui, ó. Só que o X4 tá variando também, gente. Tá tudo mexendo. L3 menos X3. Isso. Bárbara falou. Então, vai ser o L2 menos X2, né? Isso. Uhum. Então, esse pedacinho aqui, ó, vale L3 menos X3. E tem o pedacinho de cima, que é L2 menos X2. Conseguiram ver aí? Então, o X4 vai ser L3 menos X3 combinado com L2 menos X2. Isso é uma variável, isso vai ficar variando, por isso que tem um vínculo lá das cordas. Então, meu X4 grandão, ponto, vai ser... X3 menos X2, ponto. Isso, menos X3 menos X2, ponto. Então, nós conseguimos eliminar o X4. Então, eu nem vou escrever aqui, vou deixar vocês fazerem isso aí, tá, gente? Que as respostas estão lá bonitinhas. Não, professor, você jogar uma dessa aí na prova, eu tô lascado. Mas essa agora, Poli agora ficou nível fácil, vocês concordam? Não, com certeza. Poli é boa. Porque você já sacou o negócio cartesianos, retangulares. Então, gente, eu vou deixar vocês fazerem essa contalhada aí, porque agora é simplesmente juntar os termos, ó. Lembra que você vai precisar pegar lá meio de M1 vezes isso aqui ao quadrado, mais meio de M2 vezes isso aqui é quadrado, esse e esse, ao quadrado. Parece feio, mas as derivadas são fáceis, tá? Vamos pensar na... Eu ia perguntar agora no caso da energia potencial, mas você vai fazer isso agora, né? Vou só indicar aqui os termos, que aí eu faço chamar. Então, os termos de energia potencial. Vamos pensar nos sinais, né? O que é U1? Então, olha lá para a sua massa 1. Nós definimos que X é positivo para baixo. Então, cadê a posição 1, gente? Ó, a energia potencial é mg vezes a posição. A posição já tá dada aqui para você, ó. É x2 mais x1. Minha dúvida é, vamos lá, tem o sinal ou não? Então, M1, G,
x2 mais x1. Tem o sinal negativo. Tem o sinal negativo. Que a energia potencial tem que ser negativa. E x1 mais x2 é positivo pelo seu sistema. O 2. O 2 é a mesma coisa. O 2, ó. O 2 é essa alturinha aqui, até a massa 2, ó. Cadê a massa 2? É isso aqui, ó. Então, vai ter o sinal de menos. Então, vai ser menos M2G vezes aquela altura lá, ó. X2 mais L2 menos X1. Não. L1 menos X1. Y3 menos M3G. Olha lá, ó. X3 mais L2 menos X2. X3 mais L2 menos X2. E o 4 menos M4G, que multiplica L3 menos X3 mais L2 menos X2. L3 menos X3 mais L2 menos X2. Então, a minha energia potencial inteira é a soma de todos esses termos. Aí você acha a lagrangiana, que vai dar gigantona aí. Professora, nesse caso aí ainda vai ter vínculo ou não? Não. Você já eliminou tudo que você podia. Eu imaginei. Tá? Então, quando vocês fizerem polias, lembra disso. O número de polias é o número de variáveis que você vai ter. Então, nós já estamos nas 3 variáveis. Então, quais são as coordenadas generalizadas que a gente tem? x1, x2 e x3. Isso significa que nós temos 3 equações de Euler-Lagrange para resolver. Tá? Então, tem del L, del x1, menos d dt de del L, del x, um ponto, igual a 0. Isso vai me dar uma equação de movimento. Del L, del x2, menos a derivada de del L, del x2 pontos. E a mesma coisa para x3. Então, vocês vão perceber, a resposta está bonitinha lá no gabarito. Eu considerei esse sistema bonitinho, dos mesmos sinais aí já. Então, nós vamos ter 3 equações e 3 incógnitas. Você não precisa isolar tudo não, tá, gente? Por exemplo, no gabarito tá lá, ó, a primeira... x1, cadê? Isso, a equação de x1 tá assim, ó. Quando eu fizer a equação de Euler-Lagrange, vai ter 5x1, 2 pontos, é igual a 3x2, 2 pontos, menos 3g. Essa é uma das equações. A outra tá lá, tem uma assim, ó, 3x3, 2 pontos, menos x2, 2 pontos, é igual a g. Pode deixar tudo assim, você não precisa ficar substituindo essa, jogando nessa, para isolar cada uma das 3, não, tá? A gente só precisa saber essas equações, o resto é contaiada. Tá bem? É menos mal. Então, tentem fazer as equações do pêndulo. Só vou fazer um comentário aqui sobre as equações, sobre os exercícios do pêndulo, que a gente vai ficar nelas. Então, lembrem, a próxima aula é uma aula assíncrona de segunda-feira, que é uma aula na matéria que vem já, de sistemas de partículas, tá? Então, por que ela vai... lembra que a gente mudou a data da prova, então ela entrou antes, né, para dar tempo de vocês praticarem, para ter mais uma aula de exercício aí. Então, administrem a hora que vocês vão ver essa aula assíncrona, para vocês focarem na lista 2, para a gente tirar as dúvidas de problema de pêndulo, que também, dependendo do seu referencial, dá sinal diferente, tá? O que eu quero que vocês prestem atenção é que quando você está fazendo um exercício de pêndulo, sei lá, aqui é x e aqui é y, por exemplo, e a sua variável, então, é r, θ, né? Depende, né? Às vezes você quer fazer coordenadas cartesianas, mas, em geral, facilita polares. Então, você tem que prestar atenção, pessoal,
Porque o θ, ele anda aqui, ó, para cima, né? Mas anda para trás também. Então, você tem que definir o que é o seu θ, o que é positivo. Positivo é andar para cá ou é andar para cá? Porque isso muda o sinal das suas coisas, tá? Então, cada um pode definir uma coisa diferente. Tanto é que até na lista, às vezes eu defino de um jeito e defino do outro, tá? Entendem isso que eu tô falando? Porque, olha só, se eu defino que o θ aumenta nesse sentido aqui, anti-horário, quando o θ for π/2, seu x é positivo. Concordam? Seu x é positivo. Se o seu θ for menos π/2, ó, então seu θ tá lá atrás, ó, seu x é negativo. Vocês podem conferir se os sinais de vocês estão certos, baseado nesse sentido do seu θ que você definiu. Entendem? Às vezes vocês só vão entender fazendo lá. Então, eu vou parar de gravar aqui, só para eu fazer a chamada.